e por Roma. E o que é Roma, Maximus? Eu conheci quase todo o resto do mundo. É brutal, cruel e escuro. Roma é a luz. Então, espanhol, vamos juntos para Roma e ter aventuras sangrentas. E a grande vadia vai nos sugar até ficarmos gordos, felizes e não aguentarmos mais. E então, quando muitos tiverem morrido, talvez tenha sua liberdade. Bom, pessoal, vamos continuar o vídeo aqui. Eu peço que vocês mantenham em mente o entendimento a respeito de Marte, né? E sendo como Deus da guerra. Mantenham em mente, não esqueçam, que algo mais será encaixado nisso. Vamos voltar ao termo mulher montada na besta, né? Como o Vaticano montado em Roma. E vamos dar uma olhada num detalhe interessante aqui. Nós temos aí uma imagem aérea do Google Earth, né, de Roma, e o Vaticano. E eu gostaria de mostrar para vocês algo muito impressionante que acontece quando você demarca, né, certos pontos dentro da cidade do Vaticano. Vamos lá. Ao a gente demarcar, eu até demarquei aqui em linhas amarelas, o perímetro da cidade do Estado do Vaticano, né? Os limites da cidade. Você pode reparar que ele termina na Praça de São Pedro ali, já termina, né? Os limites da cidade. E eu quero que vocês prestem muita atenção, né, nessas linhas em vermelho. Ali eu demarquei os limites da Basílica de São Pedro, né? E vocês reparem bem aí que olha só o formato interessante que você tem, né, quando você demarca a Basílica de São Pedro. Você tem um formato humano, né, como se fosse uma pessoa que estivesse deitada. Olha que coisa impressionante, não? E engraçado que você tem um braço da direita, você tem um braço da esquerda, né? Na direita ali você tem a Sala Paulo VI. Está o invariável veneno da serpente. É uma realidade, está escrito. Aqui nós vemos a sala de audiência do Papa Paulo VI, que foi construída em homenagem a ele. Nós vemos, aqui está o olho da serpente, e a visão de quem entra no auditório é essa. Tá? Quem já viu o panorama mais amplo, aqui estão as mandíbulas da serpente, a sua pele, olha só o olho, claro. E o Papa, quando vai falar para as multidões, está sentado aqui, fica sentado aqui, como que se ele fosse a voz da serpente. Qual foi a serpente que falou lá no Éden? Que vocês vão subir uma esfera, vocês vão ser entendedores, com as suas encíclicas. E por fora, essa é a aparência, também por fora, não é coincidência, portanto, olha, não parece uma cabeça de uma cobra aqui, né? Nós temos aqui, quando ele fala da plataforma, a visão é essa, como se eles já estivessem devorados dentro da cobra e aqui dentro do corpo da cobra, né? E aqui indo lá para o seu estômago. E aqui nós temos atrás a estátua que foi feita supostamente mostrando Jesus. A explicação oficial é que está Jesus aqui subindo de uma explosão vulcânica, de uma bomba atômica, aliás. Mas se você olhar bem, olha só, esse Jesus vem de baixo ou vem de cima? A propósito. E essa imagem está bem diferente de todas as imagens que a própria Igreja Católica tem demonstrado sobre Jesus. Então realmente é muito sinistra essa estátua. E outra pessoa fez a observação que isso aqui parece quando a pessoa come alguma coisa, nas suas entranhas já está o alimento meio decomposto e tal. Isso aqui está dentro da mandíbula, dentro da boca da cobra, lembrem-se. Ou seja, como se a cobra tivesse comido Jesus, ele já está deformado. Isso aqui é uma grande blasfêmia.
Não é algo interessante a gente ter no braço direito do Vaticano, né, da mulher deitada, né, em Roma, mulher montada na besta. Temos um auditório que mimetiza a cabeça de uma cobra, uma serpente, e esse auditório tem o nome de Paulo VI, que é um dos 6 reis que eu mostrei lá atrás para vocês, né? É engraçado, né? É como se fosse dado o seguinte aviso subliminar, né? O Paulo, que é o sexto, é a cabeça da cobra. É muito interessante, já comentei lá atrás, quando falei dos 7 reis ali, as subliminares em seus nomes, né? Então é algo muito, muito interessante. E na esquerda você tem ali, no caso, a Capela Sistina, né, onde são feitas as eleições, né, onde fica o gabinete do Papa, no caso, né? E você veja que sai automaticamente um formato humano, né, desse corte, né? Mas eu creio que já vai ter gente que vai reparar aí o seguinte: pô, Fernando, eu tô vendo ali que o limite da Cidade do Vaticano termina na entrada da Praça de São Pedro. Você alongou o traço para dentro da cidade de Roma. Não estamos mais no Vaticano. Pois então, pessoal, é aí que o negócio fica legal, né? É aí que fica interessante, porque a profecia ela diz que a mulher ela está montada na besta. Quando você monta um animal, né, sendo como Roma no caso representando a besta, você encaixa as pernas. Quando você monta um cavalo, né? Você monta um animal de carga, né? Você encaixa as pernas dele. Rainha do céu. A rainha do céu que menciona Jeremias. A apostasia dos cultos de Baal sempre ia atrás dessa mulher. Tá vendo que ela não tem pé? Certo. Por quê? Próxima foto. Ela sempre precisava montar como uma prostituta num animal de carga. Sempre. Mais uma foto. De novo, outra foto de Áshera montada no animal de carga. E aquele hino de El fala o seguinte: entra no templo de El a grande Áshera, e ela dá o seu vinho para todos os reis da terra, e todos bebem e embriagam com o vinho da grande Áshera. Quem pode pelejar contra ela? Essa Áshera era o grande tendão de Aquiles da apostasia do povo de Israel no passado. Quando João viu a mulher montada na besta, ele lembrou de Áshera, ele lembrou das apostasias do passado, e Deus falou com ele: João, o que aconteceu no passado vai acontecer de novo no futuro. Com os cristãos agora. Com os cristãos. Eles também vão se juntar. E com quem, Senhor? Com a mulher, com a cidade que domina sobre os reis da terra. E olha que coisa impressionante, você tem uma via, que é a via de La Conciliazione, né, que fica bem exatamente na frente do Vaticano. E além de cumprir isto, né, e ela estar com as pernas encaixadas, algo impressionante ocorre aí. Nesta rua, na entrada do Vaticano, é uma rua feita basicamente de embaixadas, onde estão as embaixadas dos países na Itália. E é muito impressionante a gente ver que no ponto das pernas, que é onde ela monta em Roma, ali cumpre aquele texto profético de Apocalipse 17 de que todos os reis da terra se prostituíram com ela, né? Quer dizer, no meio de suas pernas, né? Que coisa impressionante. E é ali justamente que estão todos os representantes de todos os reis da terra, né? Em suas embaixadas. É uma rua de embaixadas. Então a mulher está montada, a mulher está encaixada na besta, né? E a gente prestando mais atenção ainda, olhando mais ainda esse desenho, o desenho que saiu, né? Um desenho, né, que saiu desses contornos, né? A gente vê que a mulher ela tem cabeça, ela tem os seios e ela tem até, digamos assim, mais mamilos, como um animal realmente, né? Teria, né? Simbolizados na arquitetura, na construção que tem ali. E um ponto muito interessante que eu quero que todo mundo perceba aí é que a Basílica de São Pedro, né, ela foi construída, é um templo construído em louvor ao sagrado, que eles chamam de sagrado feminino. Tanto é que essa basílica foi feita em honra, né, à Madonna Maria, né, católica, tanto que o brasão dela pode ser visto ali em ladrilhos, né, ladrilhado nas paredes ali. É o mesmo brasão, inclusive, que está no brasão de João Paulo II, que não tem brasão. O brasão dele é o brasão dela.
comprovando mais uma vez a mulher que está montada na besta. A Bíblia não foi mandada do céu via fax. A Bíblia, como sabemos, acabou sendo controlada por um homem. O imperador pagão Constantino. Eu achava que Constantino era cristão. De forma alguma, ele foi pagão por toda a vida. Só sendo batizado no leito de morte. Constantino era o homem santo supremo de Roma. Por muitos séculos, seu povo cultuou o equilíbrio entre as divindades masculinas da natureza e a deusa. Ou o sagrado feminino. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente vê algo interessante também. Né? A gente vê que o Vaticano, a Praça de São Pedro do Vaticano, ela tem um obelisco egípcio. É um obelisco egípcio. Foi trazido por Calígula do Egito. Quem não lembra lá que a profecia dá um codinome para essa cidade? Inclusive eu fiz um vídeo desse no meu canal. Está no meu canal aí, codinome Sodoma e Egito, né? No texto do Apocalipse aparece a cidade que possui um codinome, um nome espiritual, um nome de entendimento, ou seja, quem lê entenda, quem observar a cidade entenda, saiba fazer tirar o entendimento. A cidade se chama Sodoma e Egito. Sodoma eu já não preciso falar muito, porque a gente já comentou um pouco atrás, né? Alguma coisa sobre quando eu falei das duas testemunhas, né? A gente sabe o que aconteceu com Sodoma bem claramente, né? Mas em relação a ser Egito, existe quando a gente vê a história passada dos hebreus, a gente vê o que eles passaram no Egito, a gente vê tudo, né? Escravidão, uma escravidão não só física, mas uma escravidão também religiosa, né? E a gente vê que não só no sentido do entendimento, mas literalmente, né? Nós temos aquele símbolo que é o pênis de Baal, exatamente no meio, na região. Reparem que está na região pública, no que seria a região pública dessa mulher. Então ela é uma mulher, mas que ao mesmo tempo possui um membro masculino. Aí a gente tem novamente aquela figura do Baphomet sendo representada, né? A androginia, aquilo que a gente vê, muitas questões satânicas aí, né? Então, ou seja, ele tem os dois membros, né? Então é uma mulher montada na besta no sentido literal, né? Homem e mulher misturado. É impressionante isso daí, sabe? E ao a gente voltar um pouquinho ali à entrada da basílica, a gente repara que ali na parte que seria, poderíamos chamar de ventre, né? Do ventre dela, é neste ponto que está, né, o caixão de João Paulo II, né? Eu quero ressaltar o seguinte, né? A besta subirá do abismo. Isso também precisa acontecer duas vezes, né? Tudo acontece duas vezes. Eu mostrei para vocês aí um padrão duplo constante aqui nesses vídeos dos 7 reis, né? E é engraçado a gente ver que fisicamente o João Paulo II ele já subiu do abismo. Já foi, por isso que eu coloquei isso em um vídeo, né? Já se cumpriu. Numa primeira instância já se cumpriu, porque o seu caixão foi retirado da Gruta Vaticana, né? Da Gruta Vaticana. E quando se fala gruta, entenda-se, né? É exatamente o que as pessoas podem pensar, né? No caso assim, o órgão sexual feminino dando meio que a luz em uma primeira instância, né? E aí agora você vai entender o porquê é normal você ver a deusa feminina do catolicismo romano, né? A Madonna Maria, ela ser sempre colocada dentro de grutas, né? Que é o subsolo da Basílica de São Pedro, e foi colocado dentro da Basílica, né? É como simulando um parto, né? É como se ela estivesse prestes a dar à luz. Aí a gente consegue até entender o sentido, né, do que ocorre fisicamente com a gente mesmo, quando uma mulher dá à luz a uma pessoa, um natimorto, né? Então ela dará à luz a um natimorto, ele nascerá morto, né, e através do espírito imundo, né? Então assim, é muito impressionante, né? Ela tem um feto dentro dela, mas na verdade uma pessoa morta, um defunto, né? Ela tem como se fosse um bebê morto. É uma antítese no caso do nascimento do filho varão, que é um bebê vivo, né? Que a mulher que com 12 estrelas na cabeça, naquele sinal de Apocalipse 17 a gente viu,
dará luz àquele que governará as nações com cetro de ferro, como a gente sabe. Então você veja que isso aí é o contrário. E voltando no caso daquela série de vídeos do Abba que eu coloquei para vocês, a gente vê que a banda Ghost, né, ela fez exatamente isso na capa de um dos seus mais conhecidos, né, álbuns, né, colocando a Praça de São Pedro, no caso um papa apresentando, né, um natimorto, uma criança que nasceu como se fosse um zumbi, né, ela tem um jeito de zumbi ali, ela nascendo naquela Praça de São Pedro, né. O fato de ter sido trazido, né, esse obelisco, né, do Egito, voltando a esse assunto de novo, e nos mostra claramente como é um símbolo que para eles demonstra muita força, muita influência, né, pois o Egito pode-se falar que foi um das civilizações primordiais, né? Então você veja que eles trazem esse símbolo. Não é à toa, né? Pois se a gente analisar o significado, né, do falo de Baal, né, do pênis de Baal, que a intenção do inimigo é fecundar a terra, né, isso aí é um símbolo disso, e também representaria o próprio Iníquo, né, a figura do Iníquo. É muito interessante que quando o Império Romano se transformou de um império político para um império religioso. Mas você concorda comigo que o conflito cresceu em tais proporções que ameaçava dividir o Império de Roma? Constantino pode ter sido pagão a vida toda, mas era também pragmático. E no ano de 325 d.C., ele decidiu unificar Roma sob uma única religião, o cristianismo. O cristianismo estava em ascensão. Ele não queria ver seu império dividido. E para fortalecer essa nova tradição cristã, Constantino convocou um famoso encontro ecumênico conhecido como Concílio de Nicéia. E nesse concílio, as várias seitas do cristianismo debateram e votaram sobre quase tudo, desde a aceitação e rejeição de certos evangelhos até a data da Páscoa. A sua primeira instância veio para a segunda, que é o Império Religioso, que é o que a gente vê hoje aí, né? O Vaticano pode ver que é uma matriz religiosa, né, de muitas sucursais, né, de muitas filiais que eles têm pelo mundo, né? Você mesmo aí que está ouvindo, se você parar para analisar, você vai ver que tem alguma aí no seu bairro, ou às vezes até mais de uma, né? Então são embaixadas. O Vaticano ele se dissolveu em embaixadas. E uma das formas muito inteligentes que esse império teve de levar este obelisco, né, para cada sucursal que eles têm, eu não digo cada, mas pelo menos a maioria delas, né, é criar um símbolo. E esse símbolo, a gente percebe que eles já trouxeram diretamente um nome em um dos idiomas, né, para esse símbolo. Trouxe diretamente o nome de um dos maiores ídolos, né, que eles cultuam, que eles reverenciam, né, até hoje, que é o ídolo Bel, né, ou El, que era o pai de Baal, né, e marido de Ashera, como foi já falado num dos vídeos aqui atrás, né. Esse texto ugarítico traz um hino ao deus El e fala da esposa de El, e chamava-se Ashera, ou Azera, como aparece em português. E aquele hino de El fala o seguinte: entra no templo de El a grande Ashera, e ela dá o seu vinho para todos os reis da terra, e todos bebem e embriagam com o vinho da grande Ashera. Quem pode pelejar contra ela? Então, El ou Bel, né, é o marido de Ashera, ou Azera, né? E Bel, você veja que Bel literalmente se tornou um nome na língua inglesa para
é o sino. E eu quero que vocês percebam e analisem comigo aqui para vocês verem algo interessante, né? Todo o sino é colocado no topo de uma torre. Quando a gente analisa, por exemplo, o obelisco, qual é uma das definições para o obelisco? O obelisco ele é uma pirâmide elevada por um poste ídolo. Quer dizer, o falo masculino, né? A flecha, ela é elevada até o topo através de um poste para ficar lá em cima, né? Este é o símbolo original do homem. É um falo rudimentar. Muito apropriado. Sem dúvida. É conhecido como lâmina. Agressividade, masculinidade. Um símbolo até hoje usado nos uniformes militares. Quanto mais pênis se tem, mais alta a patente. Homens são homens. Agora, como era de se esperar, o símbolo feminino é exatamente o oposto. Este se chama cálice. E o cálice lembra uma taça, um vaso, mas principalmente a forma do ventre de uma mulher. Não, o grau nunca foi uma taça. Ele é literalmente o antigo símbolo da feminilidade. E neste caso, uma mulher que carregava um segredo tão poderoso que, se revelado, poderia abalar os pilares do cristianismo. Espera aí. Está dizendo que o Santo Grau é uma pessoa? Uma mulher? E o sino é a mesma coisa. E o sino, ele ainda tem, né, no caso, bell, né, bell em inglês, que ele literalmente fala. Né? Por quê? Como que o sino fala, Fernando? Pô, agora você complicou o negócio. Não, quando você toca o sino, ele está falando. E eu vou dizer para vocês, todos nós conhecemos a mensagem do sino, né? O sino está te chamando para ir à Babilônia. Você ir lá para a filial da Babilônia. Né? É um chamado, né? É um símbolo do inimigo te chamando para ir adorá-lo. Né? Para você ir adorar o Deus Supremo da Babilônia, né? O ídolo adorado, que hoje, né, foi te apresentado como Jesus Cristo, né? Como Deus. E ele chama. Então é como se, quando você vê um sino tocando numa igreja, é como se a besta te chamasse, né? Para você fazer parte, no caso, da congregação dele. E foi uma forma muito inteligente de levar esse obelisco para cada igreja no mundo, né? E deixando a sua marca, né? Sua marca sonora por aí. Eu já fiz um vídeo aí sobre a banda Ghost, mostrando questões de tese e antítese em relação à banda Ghost e o conjunto ABBA, né? E esse período de tempo que eles ficaram em silêncio, depois de 40 anos, voltaram. E é engraçado que você vê essa banda Ghost, né? E o negócio tá aí, olha a imagem aí, gente. Fui eu que fiz isso, né? Olha a mensagem que eles estão dando, uma mensagem muito direta, não é uma coisa... não dá nem pra dizer que isso aí é subliminar, né? Muito direto. E não fui eu que financiei. Isso aí tá aí, alguém colocou aí com a intenção de passar alguma mensagem, né? Você veja que eles estão exaltando, né, a figura de Satã e exaltando, no caso, o iníquo, né? E chamando ele de filho de Satanás. Eles é que fazem isso. E do mesmo jeito, né, eu mostrei naquela série de vídeos essa outra banda aqui, do mesmo lugar, né, mesma região, dando uma mensagem totalmente ao contrário, né, os alertas, né, e os avisos do que está para vir a respeito das coisas do alto, né, o que o Eterno vai fazer. E da mesma forma agora, depois, e coincidentemente no momento que eu estou fazendo esse vídeo, eles lançaram uma música que está dando justamente um aviso, né, para que as pessoas tomem cuidado com alguma coisa relacionada com esta mulher. De forma impressionante eu vi aqui, não acreditei, né? Então o aviso está aí, né? O aviso está sendo dado. O Eterno ele faz desse jeito, ele fala por parábolas, ele avisou que as parábolas não iam ser enxergadas por todos, né? Então a mensagem está aí, né, gente? É só olhar ela e tentar usar isso como um alerta, né?